Olá, a paz do Senhor para todos. Estou passando aqui nessa tarde para deixar uma palavra com vocês, o qual o Senhor me incomodou nessa parte, para estar passando para vocês aí, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29, que diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Com base nessa palavra, eu quero deixar para a meditação de todos um testemunho de uma jovem de 24 anos, o qual era diaconisa na sua igreja, onde ela congregava no grande campo, né, uma igreja bastante conhecida, uma igreja de renome, uma igreja que era conhecida não só no seu estado, como em vários outros estados, uma igreja onde o campo era muito grande, onde ali o bispo daquela igreja era um homem de Deus, conceituado, um homem que todos reverenciavam ele por ser um grande homem de Deus, por ser um homem que verdadeiramente pregava a palavra de Deus, fazia a obra do Senhor. Tanto é que o Senhor fez dele grande, fez dele um homem conhecido, não só na sua cidade, mas em todo o seu estado, como também em todos os demais estados. Possivelmente do outro lado da tela, certamente quem ouvir esse vídeo vai saber mais ou menos de quem eu estou falando. Um grande homem de Deus. E essa jovem, ela era uma diaconisa, uma jovem que fazia a obra de Deus ali, que cantava, que pregava, que auxiliava os seus pastores numa congregação. E quando era possível, ela também estava ali na sede da igreja, ajudando, né, a fazer a obra de Deus ali quando era chamada. Certa vez, Deus mostrara para essa jovem sonho. E essa jovem, ela sempre teve uma chamada grande diante de Deus. Sempre Deus dotou ela de dons, dom de visão, dom de cantar, de pregar, dom de orar por vidas. Uma jovem muito usada por Deus. E certa vez o Senhor mostrara para essa jovem, em sonho, e todas as vezes que o Senhor queria mostrar algo para essa jovem, o Senhor repetia os sonhos. Em torno de 3 vezes, Deus mostrava o mesmo sonho 3 vezes. Para ela entender que aquele sonho vinha da parte do Senhor, que aquele sonho era Deus revelando, era Deus mostrando, e que ela tinha que passar para quem era devido aquele sonho, contar aquele sonho. E certa vez o Senhor mostrar esse sonho repetidamente 3 vezes para essa jovem, o qual mostrou ela na rua da igreja dela, onde se encontrava a sede da igreja que ela congregava, e ela estava abaixo um pouco da igreja, mas na rua da igreja, e ela via uma grande multidão entrando dentro da igreja. E ela ficava olhando aquela multidão entrar, alguns irmãos passavam, cumprimentavam ela e entrando para dentro da igreja. E ela ficava olhando aquela multidão entrar e pensava, será que tá tendo festa na igreja? Vai caber esse tanto de gente na igreja, embora era uma sede bem grande. E ela ficava olhando aquela multidão entrar para dentro da igreja. E assim, ela se sentiu um pouco incomodada. Falou, mas por que se tanto de gente está dentro da igreja, eu também vou entrar. E assim essa jovem entrou junto com a multidão para ver o que estava se passando ali dentro daquela igreja. E quando ela entrou dentro daquela sede, daquela igreja, ela encontrara um caixão no meio do altar. E esse caixão, onde estava ali o presidente, o bispo daquela igreja, estava dentro daquele caixão. Um homem conceituado, um homem de Deus. E aí ela começava a chorar, não entendia. Uai, como assim? Morreu quando? O que aconteceu? E a voz vinha do céu e falava com ela: ai de ti se não contar para o anjo da igreja o que está por vir. E assim foi, irmãos. E Deus mostrou a primeira vez o sonho, a segunda vez repetiu o sonho e a terceira vez repetiu o mesmo sonho. E aí isso tudo na mesma semana. E nessa igreja tinha um culto pela manhã, um culto na sexta-feira intitulado Manhã do Livramento. Toda sexta-feira
tinha esse culto, era um culto bastante tradicional, era um culto onde praticamente todos os evangélicos da cidade, independente das igrejas, da denominação, conhecia aquele culto e ia até aquele culto. Era um dos maiores cultos, um dos cultos mais frequentados daquela igreja. Era o culto pela manhã, na sexta-feira. E desse dia, essa jovem foi a esse culto. Ela estava acostumada a ir nesse culto, sempre, pela manhã. E para surpresa dela, quando ela entrou dentro da igreja, e nisso, todas as sextas-feiras, sempre tinha pregadores diferentes, cantores diferentes, né? Era um culto bem conhecido, um culto bem avivado. E quando ela entrou dentro daquela igreja, naquele dia, ela se deparou com o presidente daquela igreja naquele dia, ele que estava pregando. Justamente o presidente, o bispo, o qual Deus mostrara para ela em sonho, ele dentro do caixão, por 3 vezes. E assim, irmãos, é costume lá na cidade, não sei se na sua cidade é assim, mas igrejas pentecostais, igrejas onde vai muitos pregadores usados por Deus, alguma irmã usada por Deus, é costume terminar o culto e os irmãos daquela igreja, né, que estão ali naquele culto, daquele dia, fazerem fila para o pastor, quem quer que seja, orar. Isso é costume nessa cidade, não sei se a de vocês é assim. E assim foi, terminou o culto, foi uma mensagem abençoada, foi uma bênção, como sempre, um grande homem de Deus, usado por Deus, uma bênção muito querido por toda a população da cidade, do estado do Goiás e de vários estados. Terminou o culto, como era de costume, fizeram fila. Fizeram fila para o pastor, o bispo daquela igreja, orar por todos. E assim foi, irmãos. E é claro que eu não ia perder uma oportunidade de estar também recebendo aquela oração ali. E assim, irmãos, quando eu fui a última da fila. Quando foi para o pastor chegar a minha vez, esse pastor pôs a mão sobre mim, orou por mim, eu recebi aquela oração. E logo em seguida, e ele viu que eu fiquei a última, que eu fui a última da igreja. E aí, quando aquele pastor orou por mim, ele terminou de orar por mim, eu falei assim, pastor, bispo, eu tenho um sonho para contar pro irmão. Quando aquele homem, eu acho que o Espírito Santo tocou nele, que ele se sentiu impactado com aquilo que eu falei. Quando esse irmão, quando eu falei que tinha um sonho para contar para ele desceu do altar, sentou em um dos bancos da frente comigo, parou e ouviu eu contar o sonho. Certamente eu entendo que o próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo testifica. Quando há homem de Deus, mulher de Deus, o Espírito Santo testifica um para o outro. E ali eu contei o sonho da forma como Deus me mostrara. E quando eu terminei de contar aquele sonho, aquele homem estava em prantos. E aquele irmão, e eu olhando para aquele grande homem de Deus, um homem famoso, conhecidíssimo, um homem usadíssimo pelo Senhor. Ele humildemente, ele perguntou, irmã, esse homem desse sonho sou eu? Eu, sim, é o Senhor. Deus me mostrou o Senhor por 3 vezes. E ele, irmã, ora por mim. Aquele homem levantou, ficou em posição de eu orar por ele. E eu fui levantada, ungida, através das mãos dele. E aquele homem colocou em posição de receber oração. Irmãos, e ali eu orei por aquele pastor. Eu orei de uma forma que eu tremi nas bases em orar por um homem de tamanha graça, da presença de Deus era tão real naquele homem, um homem de Deus, e eu contemplei ali a mansidão e a humildade daquele grande líder de pedir oração por uma simples diaconisa, uma jovem da igreja. O que eu quero dizer com isso? O próprio Senhor Jesus nos deixou como exemplo, né, aqui
em Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quantos são os homens de Deus, mulheres de Deus, que têm um alto cargo na igreja de pastor, presbítero e por aí vai, que se acham tão superior, que se acha tão grande a ponto de não dar ouvidos quando Deus mostra algo da vida deles para um simples irmãzinho ou irmãozinho da igreja. Às vezes aquele irmãozinho, aquela irmãzinha não tem aquela eloquência de estar pregando, de estar cantando, de estar sempre ali ativa na obra, mas tem vida no altar. Anda com Deus, tem sinceridade, vive a palavra e ama a Deus acima de todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Que independente da posição que o Senhor te coloca, que independente do alto escalão que Deus te coloca diante da igreja, uma das coisas que os grandes líderes e pregadores, pastores, líderes, presidentes têm que entender e aprender de Deus mansidão e humildade. Porque você fazendo isto, o Senhor irá te compensar. O Senhor irá te honrar. O Senhor irá te exaltar no tempo certo. Mas, infelizmente, nós vemos grandes homens aí, conhecidos, porque Deus me usa, porque eu sou um grande pregador, porque eu sou um grande cantor, por isso e por aquilo, que não aceitam a correção quando Deus mostra para alguém da igreja, o menor que seja. Não aceita ser corrigido, não aceita ser exortado, não aceita que ele também precisa de correção e descer na olaria do Senhor. Porque quando você se humilha na presença de Deus, o Senhor te exaltará. Quando você se humilha, reconhecendo que não é porque você está no cargo elevado, num cargo importante, que você não tem que ser humilde, que você não tem que ser carismático com qualquer outra pessoa no seu ciclo ali. Então, irmãos, o que eu quero passar para a igreja é isso. Aprendei do Senhor Jesus, humildade e mansidão. E que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração nessa tarde.